Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 30 de junho. E o leilão de transmissão de energia promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, terminou com todos os lotes com um deságio médio de 50,97% sobre a receita anual permitida máxima de aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais. Os investimentos contratados serão de 15 bilhões e 300 milhões de reais para a construção de quase 6.200 quilômetros de linhas de transmissão e subestações. O principal objetivo da expansão é viabilizar o escoamento da geração de energia renovável produzida no Nordeste para os centros consumidores do Sudeste. E o desemprego cai a 8,3% no trimestre encerrado em maio. O resultado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada hoje pelo IBGE. Esse é o melhor resultado para a taxa de desemprego no trimestre encerrado em maio desde 2015, quando a desocupação também fechou em 8,3%. Já em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre dezembro do ano passado e fevereiro de 2023, a queda no desemprego foi de 0,3 ponto percentual. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE mostra que atualmente há 8.900.000 pessoas desocupadas no Brasil, quase 4 milhões de desalentadas e pouco mais de 67 milhões fora da força de trabalho. Já a população ocupada está próxima de 98 milhões e meio de pessoas, sendo quase 37 milhões com carteira assinada e 13 milhões sem. E o restante são os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores domésticos e os informais. O rendimento real habitual do brasileiro ficou estável no trimestre encerrado em maio em relação ao trimestre anterior, em R$ 2.901. A Receita Federal pagou hoje o segundo lote da restituição do imposto de renda. O valor tem correção de 1%. A Receita Federal deposita nesta sexta-feira um total de 7 bilhões e meio de reais para 5.138.476 contribuintes que estão no segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O valor terá uma correção de 1%, baseado na taxa básica de juros, a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano. Quem recebeu a restituição em maio não teve correção alguma, pois o pagamento ocorreu no mesmo mês em que se encerrou o prazo para entrega das declarações. O valor é destinado a contribuintes que têm prioridade. 130 mil são idosos, acima de 80 anos, 978 mil estão entre 60 e 79 anos e 70 mil com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Há ainda um grupo de 468 mil, cuja maior fonte de renda é o magistério. O restante são 3 milhões e 490 mil contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix. Quem não receber o dinheiro nesse segundo grupo ainda terá a oportunidade de embolsar a restituição nas rodadas de pagamentos, que serão liberadas nos dias 31 de julho, 31 de agosto e 29 de setembro. E o brasileiro aumentou em 80% suas transações bancárias em 2022 em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados pela Febraban Tech. A pesquisa Febraban de tecnologia bancária mostrou que 8 em cada 10 operações são digitais. Os aparelhos celulares são responsáveis por 66% de todas as operações feitas no país.
Em 2022, os brasileiros fizeram 163 bilhões e 300 milhões de transações nos vários canais de atendimento disponibilizados pelos bancos, representando um aumento de 30% ante 2021. Uma taxa de crescimento recorde. A pesquisa também mostrou um aumento de 531% nas transações de pagamentos realizadas através do WhatsApp, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central em março de 2021. O levantamento revelou recuo nas transações feitas pelos brasileiros presencialmente nas agências bancárias de 3 bilhões e 300 milhões para 3 bilhões e 200 milhões. E hoje, o canal representa apenas 2% do total. Segundo o Banco Central, o setor público consolidado registrou déficit primário de 50 bilhões e 172 milhões de reais em maio, após resultado superavitário de 20 bilhões e 324 milhões de reais em abril. O dado de maio foi o pior desempenho das contas estáveis do setor público consolidado, composto por governo central, estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras, para o mês desde 2020, com menos 131 bilhões e 438 milhões de reais, segundo a série histórica iniciada em dezembro de 2001. Em maio de 2022, houve déficit primário de 32 bilhões e 992 milhões de reais. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O déficit primário consolidado de maio ficou mais negativo do que a mediana deficitária de 45 bilhões e 600 milhões de reais. O intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro para o déficit primário ia de 58 bilhões e 500 milhões de reais a 19 bilhões e 800 milhões de reais. No mês, o resultado fiscal foi composto por um déficit de 43 bilhões e 188 milhões de reais do governo central, composto pelo Tesouro Nacional, Banco Central e INSS. Já os governos regionais compostos por estados e municípios influenciaram o resultado negativamente, com 6 bilhões e 816 milhões de reais em maio, enquanto os estados registraram déficit de 5 bilhões e 527 milhões de reais, os municípios tiveram resultado negativo de 1 bilhão e 289 milhões de reais. As empresas estatais registraram dado deficitário de 168 milhões de reais. Nosso assunto continua sendo economia, mas internacional. A taxa de inflação anual na zona do euro caiu para 5,5% em junho, em parte devido a uma queda acentuada nos preços da energia. O anúncio foi feito pela Agência Europeia de Estatísticas nesta sexta-feira. Em maio, a Eurostat registrou uma inflação para a zona do euro de 6,1%. O resultado de junho foi um pouco melhor do que o projetado pelos analistas da Bloomberg, que esperavam uma inflação de 5,6%. Na análise dos componentes da inflação, a Eurostat destacou a queda no segmento de energia. O segmento de alimentos também registrou queda de 12,5% em maio para 11,7% em junho. Apesar dessa desaceleração de 8 décimos, o setor continua sendo o principal vetor inflacionário, pois segue em alta. Para analistas, a queda da inflação é insuficiente para o Banco Central Europeu, que deve manter os juros altos. A zona do euro é o grupo de 20 países dos 27 que compõem a União Europeia que adotam o euro como moeda comum. E eu fico por aqui. Você acompanha mais notícias no Jornal das 18h30 com Maria Alice Dias e Juliana Dariva. Obrigada pela companhia e um excelente final de semana.